Piaget criou um novo conceito de estrutura. Dizem, né, que não há perguntas indiscretas nem difíceis. O que é difícil e indiscreto é a resposta. Inteligente, mas não difícil. Terá. Bom, eu falaria de psicologia do desenvolvimento como qualquer psicólogo, que, aliás, nem psicólogo eu sou. Fiz filosofia da ciência, né? Filosofia na graduação, filosofia da ciência na pós-graduação, na França. Mas eu tenho a ver com a psicologia do desenvolvimento, mas não é a minha especialidade, né? E tem a ver por causa da teoria do Piaget, justamente. Mas não que ele tenha feito uma psicologia do desenvolvimento, ele não fez isso. Tomaram algumas conclusões às quais ele chegou e embutiram essas conclusões nesse rótulo, teoria do conhecimento, psicologia do desenvolvimento, que é um rótulo, é uma expressão leiga, porque é muito, muito comum, né? Você pega qualquer livro de criancinha, né? Livro de bebês, lá tem o desenvolvimento da criança, né? É uma expressão leiga. E para Piaget, isso fica um pouco estranho, porque a palavra desenvolvimento é contrária à teoria dele. Porque a teoria dele não é uma teoria de desenvolver-se, é uma teoria de construção. E construir é uma coisa, desenvolver é outra. O desenvolvimento implica em algo que já esteja pronto, programado, pelo menos programado, para se desenvolver. E ele jamais acreditou em programa no que diz respeito à inteligência, à razão, à cognição. Quer dizer, a razão, que ele chamou de preferência de inteligência, a cognição é algo que é construído. Construído como? Na troca do organismo com o meio. Não é que se desenvolva independentemente do meio. Tem que haver essa troca, senão não há construção. Ma conviction est qu'il n'y a aucune espèce de frontière entre le vital et le mental, ou entre le biologique et le psychologique. Dès qu'un organisme tient compte d'une expérience antérieure et s'adapte à une situation nouvelle, ça ressemble beaucoup à de la psychologie. Os seres vivos, você pode comparar, porque qualquer ser vivo tem o processo de adaptação. Mas o ser humano é específico, é sui generis em relação aos outros seres vivos, porque ele tem justamente a cognição que é inteiramente construída. A cognição não tem essa parte programada. Ela é inteiramente construída, porque o próprio cérebro é muito construído na troca com o meio, né? Todo mundo já ouviu falar nisso, né? Mas a cognição propriamente dita, a inteligência, que é claro, tem as suas raízes todas a sua possibilidade, não tem o programa, mas tem a sua possibilidade no sistema cerebral, no encéfalo. Então, o encéfalo é onde estão as possibilidades fundamentais da inteligência e da razão. Mas não só, no corpo inteiro. O corpo inteiro participa desse processo. Você se perguntaria, se é construído na troca com o meio, como é que há essa analogia de todas as idades em todos os lugares do mundo, né?
É porque essa resposta é difícil. Essa resposta é porque dizem, né, que não há perguntas indiscretas nem difíceis. O que é difícil e indiscreto é a resposta. Essa aqui é uma resposta difícil. Porque você tem o creodos. O que é creodos? O creodos é um caminho que o organismo segue nas próprias trocas com o meio. Essas trocas com o meio não são aleatórias, elas seguem um caminho. Por isso é que em qualquer parte do mundo as pessoas têm as mesmas possibilidades. Vejam, as mesmas possibilidades, mas não as mesmas concretizações. Por quê? Porque os meios são diferentes. Se uma criança está, por exemplo, numa tribo indígena, as possibilidades concretas delas, possibilidades de troca com o meio físico, são muito grandes. Mas na questão da abstração, ela está prejudicada, porque ali há pouca abstração. Vocês já ouviram falar, claro, todo mundo sabe, que os índios conhecem muitas árvores, muitas espécies de árvores, muito mais do que qualquer um de nós, mas não conhecem a árvore. O conceito de árvore eles não têm. Por quê? Porque o conceito é uma coisa abstrata, que nós só adquirimos com o tempo. E isso faz parte do creodos, desse movimento, né, dessa paisagem epigenética da construção do ser humano. Não só do corpo, como da inteligência também. Agora, o que é uma paisagem epigenética? Paisagem epigenética é exatamente uma forma de expressar aquilo que ocorre com a construção do ser humano. Por quê? Porque o ser humano tem algo com o que ele nasce, a sua bagagem hereditária, que ele poderá ou não utilizar nas trocas com o meio. Então, dependendo do meio, o ser humano desenvolve algumas potencialidades e outras não. A epigênese é exatamente isso. Você tem uma parte congênita, hereditária, de possibilidades de desenvolvimento de acordo com a solicitação do meio. Então, não são todas que se desenvolvem. Uns desenvolvem umas e outros desenvolvem outras capacidades, outras possibilidades. Mas o creodos é o mesmo. O que é o creodos? O creodos é aquilo que obriga uma etapa a vir depois da outra, necessariamente. Por exemplo, você não pode encontrar um ser humano que seja capaz de um raciocínio formal antes de ser capaz de um raciocínio concreto. Isso é impossível. Isso não existe. E interessante que a teoria do Piaget é totalmente falseável, porque bastaria que você encontrasse uma única pessoa no mundo, não precisava ser um grupo, não, uma única, que tivesse o raciocínio abstrato sem ter tido o concreto. Não existe. Então, as etapas, elas têm que se seguirem umas às outras. Essa é uma etapa da construção da própria razão. Porque a gente fala sempre, a construção do conhecimento. Não. A construção do conhecimento é um reflexo da construção do próprio cérebro. O cérebro se constrói e, em função da construção sináptica, as construções do conhecimento vão acontecendo na empiria, na prática. Essa aqui é a questão. Então, no começo da vida, a criança é uma prisioneira, digamos, entre aspas, do aqui e do agora. E as crianças que não têm trocas simbólicas, que não têm trocas abstratas no meio em que elas vivem, elas se tornam prisioneiras do presente. Por exemplo, se você, infelizmente, né, temos que dizer a verdade, se vocês forem para um meio muito pobre, muito carente, vocês vão encontrar crianças, não todas, a maioria, que não sabe se referir ao passado nem ao futuro.
Porque o Piaget diz que você só adquire essa noção, que é a noção do tempo, quando você pode se referir às coisas que já passaram e àquelas que ainda não aconteceram. Aí você tem a noção do tempo. Você imagina que uma pessoa que acorde às 4 horas da manhã para ir trabalhar e volte às 7 horas da noite, ela não tem tempo para conversar com essa criança. Não tem tempo para se ocupar de uma conversa. E as classes mais favorecidas, que têm os países mais favorecidos, que têm a possibilidade de conversar com a criança sobre a sua história, a história da sua família, a história do seu país, a história da sua literatura, a criança vai desenvolvendo a capacidade de abstração. E a noção de tempo surge muito antes de uma outra que tem uma dificuldade enorme para se referir a passado e a futuro. O que não quer dizer que não existam crianças excepcionais. Eu encontrei um garoto, um trabalho que fiz, filho de uma empregada doméstica, que foi o único menino que eu encontrei, passando pelo meu laboratório na Universidade de São Paulo, que eu poderia chamar de superdotado. O menino era excepcionalmente inteligente. Quer dizer, ele conseguiu, com a pequena estimulação que teve, desenvolver uma inteligência abstrata impressionante, com uns 4, 5 anos acima da idade dele. Bom, eu fiz muitos trabalhos nesse sentido, né? Eu trabalhei com crianças da favela para recuperação do seu problema, né? Justamente desses prisioneiros do presente. Trabalhei muito com eles. Conseguimos coisas muito interessantes, uma espécie de uma reabilitação psicossocial. E é possível. Eu, pessoalmente, individualmente, acredito que até os 8, 9 anos seja mais fácil. Depois disso, na minha experiência, não tenho crianças que tenham. Para o Piaget, conhecimento só se aplica a um caso. O resto, vocês podem ter certeza de que é criação daqueles que gostam da teoria dele, mas não foi ele que fez. Piaget só tratou de um caso, o conhecimento necessário e universal, ou seja, o conhecimento científico. Esse é o conhecimento que o ser humano quer ter. Qualquer ser humano. Aliás, há filósofos, grandes filósofos, como Leon Branchowitz, que diz o seguinte, é a vocação do ser humano. O ser humano quer conhecer, mas não conhecer coisinhas pequenas, porque que hoje a Suíça ganhou da Espanha, não. Conhecimento necessário e universal, que sirva para todo mundo, que, para Piaget, esse conhecimento é constituído da matemática e da física. Pronto, ponto. Fora disso, é criação, fantasia. A nossa inteligência tem 2 características, uma matemática e outra física. Tanto que Piaget fala num texto que deveria ser muito conhecido, experiência física e experiência matemática. Ou seja, você descobre as relações abstratas, necessárias, que constituem as relações matemáticas mais elementares, e depois, se você quiser estudar matemática, você pode chegar às culminâncias do Prêmio Nobel. Mas todo ser humano tem essa capacidade. E todo ser humano exerce essa capacidade. Maior que, menor que. Se A é maior do que B, B é maior do que C. Isso é uma relação matemática. Isso todo ser humano tem. Então, esse é um tipo de conhecimento necessário e universal. Porque seja aqui, no Japão, na China, na Indochina, se A é maior do que B e B é maior do que C, A é maior do que C. E o conhecimento da física. Qual é o conhecimento da física? O
Conhecimento da física é o peso, a velocidade, o volume. Então, esses conhecimentos, porque, por exemplo, agora está jogando aí na Copa do Mundo a Costa do Marfim, a Côte d'Ivoire. Os piagetianos fizeram uma pesquisa na Costa do Marfim extraordinária, estudando as criancinhas lá, e elas são idênticas às outras, as nossas daqui, da Suíça, da Alemanha, com uma diferença. Elas adquiriam antes das crianças brancas a noção do volume, do peso. E o Piaget ficou encafifado com isso, né? Por que o peso? Depois ele descobriu, porque naquele grupo de crianças estudadas, a maioria dos pais eram padeiros. Então, as crianças sopesavam as massas. E aí a questão do peso ficou muito significativa. Mas isso é física. Então, só esses dois conhecimentos que Piaget estudou, só, não estudou mais nenhum. Negócio de, eu vou ensinar piagetianamente para criança história, geografia, ciência. Isso, ele nunca fez isso, nunca. Isso é criação. Não vou dizer que seja fantasia, mas é uma criação de quem quer aplicar a teoria do Piaget, às vezes mesmo sem conhecê-la, né? Uma revista aí, semanas atrás, deu um exemplo que é verdadeiro. Algumas escolas acreditando, nem sei se acreditando, fingindo que acreditam, estar aplicando a teoria piagetiana, querem que a criança que dê início ao processo pedagógico. Isso é um absurdo. Isso aí é uma corruptela, é uma deformação de uma ideia piagetiana verdadeira, que sempre ocorreu quando ele próprio e seus auxiliares interrogavam as crianças. Porque quando Piaget interrogava as crianças, ele sempre, né, eu fiz os trabalhos práticos em Genebra. Quando você interroga uma criança, eu interroguei várias, né, você tem que partir do ponto em que a criança está. Não adianta você começar a interrogar a criança de qualquer ponto. Você tem que partir de onde ela está. Talvez, corrompendo essa ideia, muitos inventaram de que você só pode ensinar para a criança aquilo que ela quer aprender. Ora, isso é um disparate, né? E essa revista, então, acabou com essas pessoas, né? E com razão. Eu defini assim: as estruturas mentais são aquelas específicas para o ato de conhecer. Estruturas orgânicas específicas para o ato de conhecer. Então, quando você tem determinadas estruturas, é facílimo de detectar. Se olhar uma criança 10 minutos, eu já sei em que etapa elas estão, né? Do desenvolvimento, segundo aqueles que usam essa expressão maladroite, maldita, ou dita mal, para não ficar maldita, mas em que ponto da construção das estruturas a criança se encontra. E eu tenho um exemplo do meu filho mais moço, que é assim incrível. E como aconteceu comigo, né, fica mais acreditável. Ele tinha um jipe. Era um jipe desmontável. E durante um ano, ele trabalhou, ele brincou com esse jipe, montou, desmontou, montou, desmontou, montou. Era muito bonito, sabe, o jipe italiano, belíssimo. Então, ele montava e desmontava todo dia. Um belo dia, eu estou fazendo um trabalho na sala, e ele no quarto dele. Daí ele dá um grito: "Mama, venha ver uma coisa". Eu pensei que tivesse acontecido uma coisa extraordinária. Chego lá: "O que foi, meu filho? O que aconteceu?"
Ele falou, tá vendo essas peças aí? São o meu jipe. Quando eu montar as peças todas, vai ser o jipe de novo, o mesmo jipe. Só naquele momento é que ele descobriu a noção de conservação. Quer dizer, ele já brincava há mais de um ano com isso. Ele era pequeno, uns 4, 5 anos. Então, ele não tinha aquela noção do que é a conservação. E, para você dizer uma coisa para vocês, como entendem malissimamente mal o Piaget, né? Há pessoas que dizem assim, quer ver? Vocês já devem ter ouvido essa frase de professoras. Quando a criança chega lá pelos 6, 7 anos, ela adquire a noção de conservação. Não. Isso está errado. Ou então, quando a criança adquire a noção de conservação, ela entra no período operatório. Não, também não. Não. Elas dizem o contrário. Quando a criança entra no período operatório, ela adquire a noção de conservação. Mas não é verdade. Porque a noção de conservação ela é resultado de uma construção prévia. E ela vai acontecer de acordo com o Creódos. Mas não é que ela seja determinada por A ou por B na experiência. Ela é uma coisa interna. A noção de conservação faz parte do funcionamento cerebral. Não é que ela vá aprender a noção. Tanto que não adianta ensinar. Aqui havia escolas que ensinavam a noção de conservação para as crianças, porque aí, quando fossem fazer pesquisa, a criançada toda com a noção de conservação. Mas era aprendido. E o aprendido verbalmente não muda nada. Não é construído e não muda nada, porque a hora que ela tiver que agir de acordo com essa noção, ela não vai obter nenhum resultado positivo. Piaget se ocupou disso a vida inteira. Como é que se constroem as estruturas mentais, né? Como é que se constrói a cognição? O que é a cognição? É o exercício das estruturas mentais. O que é a inteligência? É o exercício das estruturas mentais. Já a razão é o conjunto das estruturas mentais. Então, por que o nascimento da inteligência na criança, que é uma das principais obras de Piaget? Porque é o resultado do comportamento da criança no mundo. Porque, para o Piaget, o comportamento não só do ser humano, dos animais, dos vegetais, é que faz com que as espécies evoluam. Não é? Então, o comportamento é uma coisa fundamental. E a construção se dá através do comportamento, através da ação. Da ação no meio. Né? A criança pesando, medindo, sopesando, né? Medindo, brincando com pedrinhas, brincando seja com ossinho de gado morto, seja lá com o que for, não interessa, com folhas. Por isso que eu ficava boba de ver pessoas que trabalhavam numa escola pré-primária e que diziam que na minha escola não tem material. Eu falei, como que não tem material? Não é possível. Aí não tem folha, não tem galho de árvore, não tem pedra, não tem nada disso. Não tem terra, não tem água. Isso tem. Então, mas isso é material. Porque quem é do interior sabe disso. No interior, nenhuma criança brinca com esses brinquedos que existem hoje, que, aliás, esses brinquedos de hoje, eles não são muito educativos, não. Na minha opinião, eles são deseducativos. Porque as coisas concretas, reais, né, da natureza, como eu falei, pedra, graveto, né, pau de lenha, pedaço de árvore, folha, é isso que faz com que a criança combine, compare. Por exemplo, chega a gente no interior, né, cavava buracos na terra, depois enchia de água, né, que eram os lagos. Aí a criança põe uma folha lá, a folha boia, a pedra afunda. E é assim que ela vai aprendendo as noções.
Essa que é a troca do organismo com o meio. Ninguém está ensinando, ela está fazendo por experiência própria. Porque a criança é levada a isso. Ela é levada. Não é só a nossa criança, a criança do Japão, a criança da China, a criança do interior. As expériences infantis são sempre as mesmas. L'intelligence, c'est par définition l'adaptation à des situations nouvelles. C'est donc une construction continuelle de structure. O que é a adaptação? O processo de adaptação. Do organismo ao meio ambiente. Esse processo de adaptação, parece até decorado, né? Aliás, parece não, é mesmo. Tem dois polos, assimilação e acomodação. Então, o seu organismo, nos seus mínimos detalhes, o seu estômago, a sua visão, tudo que nós temos de orgânico em nós e de intelectual também, diante de uma coisa nova, das duas uma. Ou nós assimilamos ou não assimilamos. Não há uma terceira hipótese. Você tem uma coisa nova, né? Seja para comer, seja para pegar. Das duas, uma. Ou você incorpora aquilo às estruturas que você tem, aos esquemas que você tem, sejam eles orgânicos ou intelectuais, ou não. Você ouve uma coisa, vai ver uma conferência, das duas, uma. Ou você assimilou aquilo ou não assimilou. Às vezes, é claro, a pessoa acha que assimilou tudo ou não assimilou nada. Mas, efetivamente, diante de uma coisa nova, ou nós assimilamos ou não assimilamos. Bom, se nós não assimilamos, só há também duas possibilidades. Ou nós desistimos de assimilar, ou nos transformamos para criarmos condições de vir a assimilar no momento subsequente. Então, o organismo pode se transformar para assimilar. Eu tenho um exemplo clássico, né? Exemplo paradigmático da teoria piagetiana, onde ele pegou um momento em que a criança constrói, se transforma para voltar a assimilar. Que ele fez uma experiência muito conhecida, né? A criancinha, o bebezinho, naturalmente o filho dele, pega uma fitinha e põe na boca. Chupa, chupa, chupa. Pega a fitinha, põe na boca. A mãe tira, ele pega de novo. Tira, põe, tira, põe. Então, Piaget pega essa fita e amarra no bercinho, de tal sorte que a criança pegando não chega na boca. Mas lá no fim da fita, ele põe um elástico. Por quê? Porque a criança vê que a fita não chega e começa a chorar, frustrada. Né? Frustrada não é termo de Piaget, gente. A criança vai pôr na boca e não consegue. Aí ela chora, se irrita, esperneia, tudo, e depois ela vai dar um jeito, ela vai descobrir que, além de pegar, ela pode puxar. Então, o esquema de puxar é derivado do esquema de pegar. Ela puxa, e como tem o elástico, ela puxando chega na boca. Então, quer dizer, ela construiu um esquema novo de ação, um esquema motor novo, para poder assimilar de novo. Quando você assimila, você realmente está num estágio de equilíbrio. O equilíbrio significa o quê? O equilíbrio significa que nada que esteja fora de você pode perturbar essa assimilação. Né? Vocês que dirigem, né? Eu nunca dirigi, aprendi, mas nunca dirigi. Meus alunos gostam muito disso, é importantíssimo que eu diga isso. Falei, essa professora sabe tanta coisa, não sabe o que é um automóvel. E é verdade. Então, por exemplo, a gente quando está aprendendo, seja andar de bicicleta, patinar, esquiar, nadar, seja lá o que for, você faz no início um esforço muito grande.
Tanto que as pessoas estão aprendendo a dirigir e não encostam, né? Porque ela não tem esse relax de poder repousar. Aí é um esforço. Esse esforço chama-se, para o Piaget, acomodação. Quer dizer, você está se acomodando, que é o oposto do senso comum. Você está acomodando o seu organismo para assimilar. Porque quando você assimila, você entra numa etapa de equilíbrio que você está tranquila. Por exemplo, o jeito que guia muito bem, não fica preocupado que veio um carro do outro lado, que passou outro muito perto. Ele não se perturba com isso. É o estado de equilíbrio. Quando você começa a dirigir, passou muito pertinho, você fala, puxa vida, quase que eu bato, eu quase que preciso parar, né, para começar de novo. Por quê? Porque você ainda não está nesse estado de equilíbrio. Porque quando a gente está no estado de equilíbrio, não há nada que perturbe. Não existe uma ação isolada. Em biologia, não é só... Bom, Piaget é um biólogo, né? Mas em biologia não existe isso, uma ação só. Uma ação, ela está dentro de um sistema de ações. Seria como se você dissesse, estou enxergando isso. Mas o enxergar é uma coisa muito complexa. Envolve uma série de sistemas. E é a mesma coisa com a criança, para ela pegar, puxar, isso aí são sistemas em jogo, não é uma ação. Os esquemas, eles não existem sozinhos, isolados. São sistemas de esquemas. O esquema, vou dar uma definição piagetiana, ortodoxa, dele mesmo. O esquema é aquilo que é generalizável numa determinada ação. Não é a ação. É o que é generalizável. Por exemplo, a criança aprendeu a puxar. Ela vai puxar qualquer coisa. E vocês podem notar isso numa criança. Ai de nós. Quando ela aprende a puxar, Deus nos acuda. Ela vai puxar a toalha da mesa, vai puxar tudo. Por quê? Porque o esquema não é a ação em si. É a possibilidade da ação, de realizar a ação. Isso que são os esquemas. E esses esquemas estão todos juntos. Por exemplo, a criança adquiriu um esquema que é difícil a pessoa aceitar, o esquema de ver. Fala, que diacho de esquema? É de fato, porque a criança, quando nasce, ela não sabe ver. Ela não tem o esquema de ver, porque o olhinho dela vai para todo lado assim, mas ela não se fixa. De repente, ela se torna capaz de acompanhar o móvel. Aí ela adquiriu o esquema de ver. O esquema de ouvir também. Porque quando a criança nasce, ela não distingue barulhos. O meu filho mais velho, ele se assustava com aquele barulhinho do papel que quando se amassa, né? Que o papel faz... Ele se assustava com isso. Então, um dia caiu um raio num transformador que ficava em frente à janela dele. Falei, olha, deve estar desesperado. Cheguei lá e estava dormindo. Porque aquele barulho não o perturbava. Ainda não tinha o esquema de ouvir. Ele não distinguia os vários sons. Não hierarquizava os sons, não classificava os sons. Porque desde que o ser humano... Não, mesmo antes. Todo ser vivo, animal, vegetal, classifica e seria, ordena. Então, ele ainda não... O esquema implica em ser capaz de seriar e ordenar. Então, se ele não seria nem ordena, ele não tem esquema. E cada esquema vai requerer um novo tipo de classificação de seriação, de ordenação. Seriação e ordenação são sinônimos. O equilíbrio, para ser entendido realmente, você tem que levar em conta o que a pessoa, o que a criança faz e o sistema nervoso, o encéfalo. Por quê? Porque, assim, a criança se equilibrou, certo? Mas ela, para conseguir esse equilíbrio, ela agiu muito. Ela teve muitas ações
no sentido de conhecer as coisas, de ver, de olhar, de pegar, de sentir. Essas ações transformaram o seu cérebro, ampliaram a sua capacidade cerebral de percepção, de visão. Então, o que acontece? Quando ela acabou de se equilibrar, o cérebro ficou ampliado. Com essa ampliação, ele viu coisas que ele não via antes. Então, ela vai se desequilibrar de novo. Aliás, no estudo é assim. Você estuda uma coisa, oh, que bom, graças a Deus, acabei esse capítulo. Aí, o que acontece? Porque você já sabe muito bem isso, você vai ter problemas com outras coisas que vêm depois e com as quais você não tinha problema nenhum, porque você não tinha a menor condição de se desequilibrar. Foi isso que eu falei para uma mãe um dia que teria. Bom, a filha, né, veio fazer um tratamento conosco. Quando nós pegamos a menina, ela tinha, desculpa, ela tinha, né? 2 anos de idade mental. Não, menos, ela tinha 2, menos. Tinha 1 ano de idade mental e 7 anos de idade cronológica. Em 2 anos, nós a fizemos tornar-se capaz de entrar numa escola normal, uma escola comum. Aí um dia a mãe me pega no corredor. Professora, tem uma reclamação. Pois não. Aí a menina que trabalhava, aqui é a Rosa, é a sua professora? Ah, a Rosa sabe essa história, a Rosa. Ai, minha Nossa Senhora, estou perdida. Porque ela que tratava da menina. A mãe diz, a minha filha está com um grande problema. Ela tem 9 anos, está numa classe de crianças de 7. Eu falei, a sua filha está com problema? Mas que ótimo. Sabe por quê? Porque há 2 anos atrás, ela não tinha a menor condição de ter um problema. Claro, a criança não via nada disso. Agora a criança tornou-se esperta, aprendeu uma porção de coisas e dizia, por que eu estou com 9 anos ainda no primeiro ano? Entendeu? Quer dizer, é isso que acontece. Quando você adquire o equilíbrio, o seu cérebro melhora e vê outras coisas. Isso acontece conosco diariamente. Diariamente. E não só conosco, seres humanos normais, com os grandes cientistas também. Eles descobrem uma coisa hoje e que faz com que eles possam vislumbrar um universo muito maior. E assim, infinitamente. Isso não tem fim. O Piaget descobriu uma coisa importantíssima, que o ser humano, quando muito jovem, a criancinha, ela age como um cientista. Ela age como um cientista, como se ela fosse um cientista, porque ela faz pesquisa no seu meio. Ela quer pesquisar, ela quer ver como funciona, ela quer ver quais são as causas, o que antecede um fenômeno, o que sucede a um fenômeno, o que acontece. Vocês já não viram, isso é uma coisa que todo mundo sabe, né? Que a criança, com certo número de meses, ela começa a jogar coisa no chão. Aí você pega, dá para ela e joga de novo. Porque ela está interessada em ver o que acontece quando a coisa cai no chão. Entende? Por exemplo, se for vidro, quebra, acha bonito. E se for um ovo, suja a casa toda. Então, é isso que ela quer ver. Ela quer ver o que acontece, qual é o resultado da sua ação. Ele disse uma coisa que serve para todo mundo. Ele tem um texto no Biologia e Conhecimento que ele diz que ele lamenta muito, mas muito, que as pessoas tenham entendido que ele chegou à teoria dele observando criança. Não foi assim que ele chegou. Ele lançou uma hipótese e foi verificar com as crianças. Quer dizer, ele tinha uma hipótese, ele era um biólogo, ele trabalhava com moluscos alpinos, ele trabalhava com lesmas, ele trabalhava com ciprestes alpinos, transplantando os filhotinhos da baixa cota para a média cota para a alta cota, quer dizer, de 0 ao nível do mar, a 1.000 metros, a 1.500, a 2.000 de altitude.
Então, ele trabalhou com os moluscos alpinos, ele trabalhou com os ciprestes, ele trabalhou com os caramujos. Né? Por que os caramujos criavam aquela casquinha áspera para poder grudar na pedra? E aí ele lançou uma hipótese a respeito do ser humano e foi comprovar não, foi falsear ou não a sua teoria no laboratório do Binet-Simon, o laboratório Binet-Simon dos dois, Binet e Simon, observando crianças. Só que ele pensava chegar a uma conclusão durante uns 6 meses e ficou a vida inteira confirmando ou não, falseando ou não essa hipótese. Mas a hipótese dele não veio da experiência, não veio de olhar a criança. Porque senão ele seria uma dona de casa, uma mamãe qualquer, que qualquer mãe tem nas crianças, qualquer. Qualquer mãe, é impressionante, entende o funcionamento de uma criança. E o Piaget não fez isso. O Piaget tinha uma hipótese de como a embriologia mental... Veja, isso aqui também complica. O Piaget tinha uma hipótese seguinte, ele conhecia muito bem a embriologia, certo? A embriologia animal. Como é que se forma o embrião, como é que a crisálida se transforma em borboleta. Ele conhecia a embriologia. Ele era um embriologista. Ele estudou com Ledantec, que foi um dos maiores embriologistas de toda a história das ciências naturais. Ele foi aluno do Ledantec, discípulo, não aluno. E ele, então, lançou a hipótese de que, assim como se desenvolve a crisálida, assim como se desenvolve um cipreste alpino, assim como se desenvolve uma lesminha, um caramujinho, assim se desenvolveria a inteligência do ser humano. Porque ele começou a pesquisar os moluscos com 8 anos de idade. E foi estudar o ser humano depois que casou, teve filho, tudo. Então, ele foi ver se a embriologia mental, ou seja, a construção do cérebro humano, da capacidade cerebral, da capacidade intelectual, da capacidade inteligente, em suma, se a razão humana tinha uma embriologia análoga à embriologia dos ciprestes e dos moluscos alpinos. Por isso é que ele chama de embriologia mental, não é teoria do desenvolvimento. É embriologia mental, é outra coisa. Ou seja, construção. Só que, claro, ele tem essa hipótese, né, de que a embriologia mental difere, quer dizer, a embriologia da razão humana difere da embriologia do ciprestes alpinos, de qualquer outro cipreste, de qualquer outro animal, porque num determinado momento dessa embriologia, que começa no dia que o óvulo foi fecundado, o indivíduo, né, quando nasce e entra em contato com o mundo, ele quer conhecer o mundo, o que não acontece com o molusco alpino, não acontece com o cipreste, não acontece com a lesma. Então, esses outros seres vivos não querem conhecer o seu mundo, mas o ser humano quer. E é aí que existe a diferença entre o ser humano e os outros seres vivos, que ele chama esse momento de o nascimento do sujeito do conhecimento. Entende? Então, essa teoria é maravilhosa, mas, infelizmente, só é maravilhosa para quem conhece, né? Porque é muito difícil achar uma coisa maravilhosa sem conhecer e sem ter ouvido falar assim meio de longe. É difícil. É difícil. Porque não é uma coisa imaginativa. Porque quando a coisa é imaginativa, quando é um conhecimento adquirido e formulado através de imagens, você pode ter uma noção maravilhosa sem nunca ter visto a coisa, né? Por exemplo, eu dou exemplos para os meus alunos, vou dar para vocês também, não tem problema.
Por exemplo, futebol. Vamos pensar o futebol. Existiram no passado jogadores maravilhosos, extraordinários, dos quais nós não temos os vídeos. Mas você não precisa do vídeo para imaginá-lo. Você não precisa ter visto. Você imagina. É só imaginar. Vou dar um exemplo. Os meninos aí vão entender melhor que vocês. Por exemplo, hoje em dia, né, você fala, o Chito praticamente marcou um gol de bicicleta. Uma bicicletinha baixinha assim, né? O Chito está quase com as costas encostadas no chão. Ou às vezes até estava com as costas encostadas no chão e disse que era bicicleta. No entanto, Leônidas da Silva dava uma bicicleta de mais de 1,60 m. As costas dele estão mais altas, 1,60 m de altura. Então, você não precisa ter visto isso para imaginar. Basta que você imagine um sujeito no ar, de costas para o gol, levantando a bola com uma perna e chutando com a outra e acertando dentro do gol. É uma teoria conceitual, né? Uma teoria formulada matematicamente, porque os agrupamentos ele formulou matematicamente. O modelo, ele construiu modelos de tudo isso que eu estou falando para vocês. Modelos teóricos, modelos abstratos, sem conteúdo, só com letra. Por que a educação abraçou a teoria de Piaget? Boa pergunta interessante. Porque tudo isso que eu estou falando para vocês, de uma forma ou de outra, se aplica à própria construção do conhecimento. Sendo o conhecimento matemática e física, porém, por analogia, por uma comparação, você pode transferir para outros conhecimentos também. Transferir, não Piaget nunca fez isso. Mas é uma coisa que tem a ver, digamos. Como dizem vocês, jovens. A minha nora sempre fala isso, nada a ver ou tudo a ver. Então, isso aí tem a ver. Por quê? Porque a criança age. Né? Agora, por que eu não gosto de chamar a teoria do Piaget teoria do desenvolvimento? Primeiro, porque não é desenvolvimento, é construção. Segundo, porque se fosse uma teoria do desenvolvimento, ela seria imperfeita. Cadê o desenvolvimento social? Ele nunca trabalhou isso. Ele trabalhou o desenvolvimento moral, que tem muito a ver com o social, mas o social é mais amplo. Ele não estudou o desenvolvimento relativo às classes sociais, aos meios ambientes diferentes. Não estudou isso. Ao contrário, ele quis fazer o oposto disso. Ele quis fazer aquilo que é comum a todos. Não o sujeito que porque é operário, o outro que é médico, isso não interessa. Ele quis entender aquilo que é comum a todas as crianças, a todos os seres humanos, não a uns e não a outros. Então, a parte social ele não estudou, a parte afetiva ele não estudou absolutamente nada. Ele só disse uma frase, que até estávamos confundindo, eu estava me confundindo ontem com o que vocês escreveram. Por exemplo, ele diz, o afeto é o motor da ação. De fato, o afeto é o motor da ação, porque se o sujeito for um deprimido, ele está aí na cama, não sai da cama, não adianta ele ser um gênio. Ele não pode fazer nada. E pode ser uma criança sadia, mas se ela tiver uma deficiência na parte afetiva, ela não age, ela não brinca, ela não interage. E sem essa interação, não aprende nada. Então, por isso ele diz afetividade, mas só isso, gente. Porque a teoria de Piaget é uma teoria do conhecimento, como os filósofos todos tiveram, desde a Grécia Antiga até os dias de hoje. Não é teoria do conhecimento. Pronto. É uma teoria também que criou uma filosofia da biologia, a qual estou me dedicando agora. Filosofia da biologia de Jean Piaget. Mas não é teoria do desenvolvimento. Mas pode ser aproveitada, porque
ela pode ser aproveitada, ela pode ser comparada. Né? Ajuda a entender a criança também. Claro, justamente por isso. Ela ajuda a entender a criança no seu desenvolvimento e ao desenvolvimento da linguagem. Inclusive, por exemplo, antigamente as crianças eram colocadas em coeiros, que inicialmente prendiam os bracinhos e as perninhas. Era bom porque as mulheres nunca ficavam de perna torta. E depois tiraram os coeiros. Depois puseram o bebezinho dentro desses saquinhos, que eles podem se movimentar muito, mas isso aí prejudica a coluna. Mas não vamos discutir esse assunto. A sua pergunta é se a criança é mal. Que a criança é a mesma, não há dúvida nenhuma, porque ainda não deu tempo de haver uma mutação genética entre a época do Piaget e a nossa. Então, a criança é a mesma, sem dúvida nenhuma. Agora, esperteza não tem muito a ver com inteligência. A esperteza é uma coisa, a inteligência é outra. Aliás, há pessoas muito inteligentes que não são espertas e vice-versa. Né? Mas a criança, o que eu falei desde o início? Ela responde ao meio. E o nosso meio tem estímulos que nunca teve. Por exemplo, a minha netinha de 1 ano e 7 meses sabe ligar o celular. A minha netinha, quando estava, a mais velha, quando estava com 3 anos, um dia eu estava comigo no computador e disse: "Oh, rola, vovó, rola." E eu falei: "Rola o quê, filhinha?" Ela falou: "Isso aí", a tela, né? E eu falei: "Como que faz isso?" Ela pegou o mouse: "Não está vendo essa bolinha aqui? É com isso." Ela me ensinou isso, eu não tinha reparado eu nem quis saber que aquela bolinha do meu, eu lido bem com o computador, mas nunca tinha rolado a tela com aquela bolinha. Né? Então, isso aí é uma esperteza. A criança é viva, quer dizer, tem uma vivacidade que antigamente não tinha. Mas, em compensação, antigamente, quando as crianças não tinham nada disso, né, o que elas tinham? Histórias. E muitas vezes os pais contavam histórias do país, histórias da família. Né? E então a criança tinha uma cultura geral que hoje, às vezes, você está no ginásio e não tem. Porque a criança aprendia muita coisa. Né? Meu pai, que era uma pessoa que minha mãe também gostava muitíssimo de literatura, meu pai gostava de literatura clássica, e ele contava mitos, ele contava a história da Divina Comédia, histórias contidas na Divina Comédia. Que criança de 5, 6 anos sabe isso hoje? Nenhuma. Porque não há tempo de saber isso. Porque são tantos os estímulos, né? É televisão, é videogame, é CDzinho daqui, CDzinho de lá. Outro dia eu fui ver sim, um filme do Tarzan em desenho animado, barbaridade. Bom, então, toda essa estimulação faz com que a criança fique muito viva, né? Mas tem um defeito, que no meu entender, né? Não é a minha especialidade, mas eu percebo que toda essa rapidez com que as coisas ocorrem faz com que a criança, às vezes, perca o interesse em deter-se em alguma coisa. Por isso que o livro é insubstituível. Um livro não pode ser substituído por um CD. Ou então faz como aquela... Eu vou ler um resumo da Odisseia em 50 páginas. Ah, que ótimo, hein? É melhor do que um negócio que... Aí nunca mais vi esse programa. Uma nossa emissora de televisão resolveu ensinar Platão em 90... Como é que era o negócio? Não sei se era Platão em 90 minutos, não. É uma coisa tão estúpida que eu disse: olha, nunca mais eu vou ver esse programa. E nunca mais vi. Já faz anos isso. Porque isso é uma estupidez. Quer dizer, você vai fazer a pessoa acreditar que ela vai aprender uma teoria complexíssima, como a teoria de Platão, por exemplo, em 90 minutos. O que é isso? Que loucura é essa?
Entendeu? Porque quando, por exemplo, Piaget, por exemplo, você ainda tem analogia com a biologia, com a medicina, né? Você pode pensar na crisálida, pode ser na embriologia mental, embrião, bebezinho. Agora, essas teorias como Platão, Aristóteles, não tem nada disso. Como é que vai estudar? E Kant, então? Estudar Kant, Kant em 6 meses. Ah, tá bom, eu acredito. É possível. Entendeu? Então, isso não existe. E eu acho que a criança acostuma a se ater pouco, por exemplo, à leitura. As coisas realmente muito complexas. Agora, há essa onda aí, vocês devem ter ouvido falar, né, sobre alfabetização com 5 anos, né? O meu pai foi alfabetizado com 5 anos, no Instituto Lievori, uma escola italiana que existia no século XX, aqui em São Paulo, só para filhos de italianos. Criança... E o meu pai, com 10 anos, o livro de leitura dele era Divina Comédia, no Dante Alighieri, com 11 anos, escola média. Até Piaget, você tinha 2 conceitos de estrutura. Um era a estrutura matemática e outro era a estrutura orgânica, a estrutura biológica, a estrutura viva. Piaget quis criar uma estrutura, um conceito de estrutura, que tivesse as características da estrutura matemática e as características da estrutura viva na mesma estrutura. A maioria das pessoas acha que a teoria do Piaget se resume a saber por que uma criança tira nota baixa na escola. Isso é uma pena, né? É um desperdício. Mas, infelizmente, é isso. Para você, inteligente, mas não te penso que terá para você. Terá. Para o teu